paz, pessoal. Bom dia, galerinha do bem. Sejam bem-vindos à nossa sala de jovens. Vocês um dia vão estar aqui. Vamos fazer uma oração. Fechem os olhos de vocês, esqueçam tudo que está lá fora, as nossas dificuldades. Vamos ter um tempo de qualidade com o Senhor. Amém. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome para buscar, Senhor Deus, o alimento tão necessário que o Seu próprio Filho Jesus nos disse, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que vem da Sua boca, Senhor. Por isso agora, em nome de Jesus, capacita-nos a receber a Tua palavra, a guardar no nosso coração para que possamos estar aptos a fazer a grande comissão. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bom, galerinha. Nós estamos durante todos os domingos trabalhando o livro de João, né? Galera que sabe disso. E dentro do livro de João, focando a questão dos discursos de Jesus. Toda a palavra que ele falou. E Jesus cumpriu seu ministério e tudo que foi dito por ele não foi perdido. Tudo que foi dito por ele é de aproveito nosso e nós temos trabalhado em cima disso, né? Então, a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E durante o tempo em que ele esteve aqui, ele realmente nos deixou um legado que nós precisamos estar caminhando e nos orientando e pautando por aquilo que ele nos deixou. Hoje nós vamos começar aqui um conjunto de discursos, 2, e o nosso foco aqui é no capítulo 13. Quem trouxe suas Bíblias, se quiserem abrir para acompanhar, no capítulo 13, nós vamos focar aqui do 12 ao 20. Então, nós temos aqui 7 versículos, cujo título dado pelo nosso mestre Lucas é Veio para Servir. Então, abram as suas Bíblias, o Evangelho segundo João, capítulo 13, no versículo 12. E o versículo 12 diz exatamente o seguinte. Ou melhor, antes de ingressarmos aí, quero fazer uma introduçãozinha com vocês aqui. A segunda metade do Evangelho de João consiste no discurso de despedida de Jesus. Então, dos capítulos 13 ao capítulo 17, nós vamos ver um discurso de despedida. Jesus já está no final do seu ministério e mais para o final, do 18 ao 20, ele vai falar na narrativa da paixão. Hoje, então, como nós focamos aqui no slide anterior, né, nós vamos ver o bloco 10, conjunto 2, veio para servir. Muito bom, vamos lá. Nós começamos no 12, e o versículo 12 diz: Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Ou vocês compreendem o que eu lhes fiz? 13. Vocês me chamais mestre e senhor, e dizei bem porque eu o sou. O 14. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também, ou vocês também devem, lavar os pés uns aos outros, ou um dos outros, depende da versão que você está acompanhando. No 15 ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. 18. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, e a Escritura diz, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. 19. Desde agora vou-lo digo, ou digo já, desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. E o nosso último versículo de hoje, versículo 20, diz, na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar,
me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Muito bom, pessoal. Nós estamos vendo aqui, então, a questão do princípio da unidade e o princípio da trindade, né? Aquele que me enviou, né? Eu que vos envio, todos terão recebido. Agora nós vamos fazer um pré-texto aqui, antes da gente entrar no contexto. O nosso mestre Lucas nos falou muito bem a respeito do capítulo 1, vocês se lembram disso, né? A questão da rejeição do Messias, né? Que perdura até hoje, né? Tem alguns hebreus que não acreditam ainda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nós mergulhamos nisso e vimos essa questão aí. Então, ele foi rejeitado pelos judeus. E aí o que ele faz? Ele volta a sua atenção para a nova comunidade messiânica. Então, ele vai focar naquelas pessoas que acreditam que ele é o Messias. Depois que a comunidade é purificada, instruída, Jesus ora, Jesus é preso, submetido a um julgamento judaico e um ou outro romano. Depois ele é morto e crucificado. Muito bom. Seguem-se a isso a ressurreição, aparições, comissionamento dos seus discípulos. Todos vocês sabem disso e nós estamos passando por isso, vendo toda essa questão aqui, segundo a narrativa de João. Muito bom. Então, a nova comunidade messiânica, aqueles que creem no seu nome. Começa, então, a igreja cristã, né? Aqui no capítulo 13, se vocês quiserem, posteriormente, dar uma lida, vocês vão ver, agora Jesus se prepara sua nova comunidade messiânica, representada pelos 12, menos Judas, o traidor, para que o momento subsequente à sua exaltação ao Pai. A comunidade, ela é primeiramente purificada de forma literal e de forma simbólica, através do lava-pés. Com certeza, vocês que já estão aqui na igreja há algum tempo, já ouviram falar, já viram pregação a respeito e sabem muito bem o que significa o lava-pés. Bom, vamos lá na nossa sequência do capítulo 3, do 18 ao 30, depois de forma figurada, né? Como nós dissemos lá, ele, de uma forma literal, purifica lavando os pés, e de uma forma simbólica, ele vai, então, expulsar o traidor do meio deles. Então, isso vai ser uma remoção do traidor. O discurso de despedida, como nós dissemos, propriamente dito, vai do 13:31 até o 16:33. Ali contém instruções finais de Jesus aos seus seguidores, né? A prisão e a sua crucificação. Não menos importante, nós vamos abordar também no capítulo 17 o discurso exclusivo desse Evangelho de João. Só João fala a respeito disso, que é a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ter um tempo para abordar esse assunto, né? Está aqui na nossa listagem, o 16 e o 17. Vamos focar oração para os discípulos e a oração por todos nós cristãos. Muito bom, vamos entrar no nosso contexto, então. Visto esse pretexto aí, só para a gente se situar, vamos lá. Jesus é o nosso exemplo. Coloquei Jesus aqui como exemplo de que nós precisamos seguir, né? Nós falamos da questão da purificação da nova comunidade messiânica, que era a igreja cristã, nascendo nesse contexto. Então, como nós dissemos, né, é um discurso de despedida, já estava iminente a crucificação de Jesus. Ele lava os pés dos seus discípulos, como uma prova final do seu amor por eles, estabelecendo um exemplo de humildade e de servidão. Isso vem representar a purificação dos pecados por meio da sua morte. Em uma impressionante demonstração de amor pelos seus inimigos, ele lava o pé de Judas também. Judas estava no meio dos 12 e ele não foi feito diferença com ele, né? O ato de Jesus é ainda mais notável, levando-se em conta lavar o pé das pessoas era considerado uma tarefa que era tida para escravos, e escravos não judeus, né? Esses escravos que viviam na casa dos seus senhores, como na época as pessoas usavam sandália, não tinham calçado adequado, obviamente as ruas e estradas não eram pavimentadas,
Então, sujava com uma facilidade. E era um ato que o anfitrião deveria fazer. Quando chegava lá o seu convidado, ele tinha que ter água à disposição e os seus servos, né, vinham e lavavam os pés das pessoas. Então, Jesus, como foi dito no capítulo 1 pelo Lucas, deixou a sua glória de rei, né, que reina sobre o universo todo, se fez homem como nós, e dentre os homens se fez servo. Né? Ele foi à condição de escravo para nos dar uma lição. Né? E essa questão, Jesus aqui, ele está lavando os pés dos discípulos num momento que não era um momento propício dentro do costume judaico. O costume judaico, quando você chegava, no momento da chegada, que era o momento que o anfitrião já, antes de você se sentar à mesa para a refeição, já lavava os seus pés. Jesus aqui, ele faz, então, de uma maneira diferente disso. Muito bom, vamos lá, então, para o nosso primeiro versículo. Né? Nós vamos dar uma debruçada aí sobre esses versículos. O nosso primeiro versículo aí é o versículo 12. Lembram dele, né? Então, o que Jesus diz aí no versículo 12? Vocês entendem, compreendem aquilo que eu fiz a vocês? Depois, pessoal, com o tempo, consultem lá o 1 Samuel, tem lá a história do rei Davi, né? As conquistas do rei Davi, a fuga dele, e ali ele enfoca um dos casamentos. Uma das esposas do rei Davi, Abigail, ela, num trecho aqui no 25:41, dá um enfoque muito bem representando o que é isso. Quando Davi chega para desposá-la, depois de ter entrado em combate com o pessoal dela lá e o ex-marido, que ele falece, ela se prostra aos pés de Davi e diz: olha, aqui está a sua criada para lavar os pés dos seus criados. Nós, metodistas, vocês que estão chegando agora vão ainda ver isso aí, né? O pessoal que ainda não passou pelo batismo tem uma preparação e vocês vão saber aí que nós cremos em dois tipos de sacramento. Então, nós cremos no batismo e na ceia do Senhor. Esses são dois sacramentos que nós cultuamos entre nós aqui, mas existem outros sacramentos, né? A Igreja Católica Romana tem 7 sacramentos. E outras igrejas também do Evangelho Reformado creem em outros sacramentos, além do que nós cremos. Tá? Isso só para uma questão de nos situarmos aqui. Muito bom. Jesus, no 13, no próximo capítulo, no próximo versículo nosso aqui, ele é chamado de mestre. Né? E vocês devem lembrar-se aí a questão da ressurreição. Ele foi abordado por Madalena, quando o procuravam, né? Quando Jesus se volta para ela e diz: Madalena, quem você está procurando? Ela se prostra aos pés dele e chama de Rabone, Rabone, Rabone. Esse é um termo que significa mestre, ele está sendo colocado como mestre. E aqui no nosso versículo 13 ele é chamado de mestre. E ele se diz mestre, bem, eu sou. Né? Na sequência aqui, no 14, antes, pessoal, eu queria só enfocar com vocês a questão do sacramento, dizer para vocês aí o que está na transparência, né? Depois também, com o tempo, vocês dão uma olhada aí no versículo 5. A ceia não começa na mesa. Eu rotulei como um título aqui para a nossa lição e compreensão que a ceia começa no chão. Por que eu estou falando isso? Porque em outras denominações exercita-se o lava-pés. Né? Jesus estava à mesa com os discípulos e ele tirou as suas vestimentas, se cingiu com uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos. À mesa. Então, nós, uma vez por mês, né, normalmente no primeiro domingo do mês, nós fazemos o mandamento de Jesus, que é a ceia do Senhor. Mas aí enfeitamos a mesa e fazemos todo aquele aparato que todos vocês já conhecem. Existem outros segmentos que faz parte desse sacramento lavar os pés das pessoas que estão ali. Não é costume nosso, mas vocês já viram aqui, né? Teve uma vez aqui, acho que foi o dia do pastor, que nós fizemos isso com o pastor Natanael. O presente dele, salvo engano, era um sapato, e nós lavamos o pé do pastor, etc. Depois calçamos ele com um sapato novo. Muito bom.
Isso significa, então, não está na nossa liturgia, mas é um mandamento de unidade. Ela pode acontecer junto e pode acontecer à parte, né? Na Semana Santa, normalmente na quinta-feira, acontece isso. Não muito no nosso meio, mas em outras igrejas eles cultuam isso, né? Na quinta-feira santa vão lá e lavam os pés das pessoas, num simbolismo daquilo que Jesus fez. Esse ato ali, Pedro, né? Pedro era o mais aguçado dos discípulos, né? Senhor, o senhor não vai lavar meus pés. Ou seja, falou, olha, se você não deixar eu fazer isso, Pedro, você não vai ter parte comigo, né? E Jesus estava falando alguma coisa simbólica, fazendo algo simbólico que os discípulos ali no momento não compreenderam. Como ele, né, Senhor do Senhor, Mestre dos Mestres, vem lavar os meus pés, né? Faz algo que é função do servo ou do escravo, que não é judeu. A gente pega o estrangeiro que está no nosso meio, porque havia ordenamento para não escravizar o próprio povo judeu, então nós fazemos com o escravo, e ele, né, da tribo de Judá, se prostra aqui no nosso meio para fazer algo dessa magnitude. Então, na verdade, por isso que nós dissemos que ele passa a ser o exemplo por ter feito isso. Aqui no 15, ele vai falar exatamente isso. Se vocês conferirem depois, Lucas 22, 27 diz assim, ó: no nosso meio, Jesus demonstrou ser como quem serve. Ele não exigiu e não demonstrou nenhuma importância sobre si. Lembra lá que eu estou focando com vocês a questão da divindade de Jesus, né? Dele ter feito carne, ter habitado no nosso meio. Então, ele deixou tudo isso de lado. Assentou-se no meio, né, no meio deles, dos discípulos, e no nosso meio, e foi a um nível inferior do que os discípulos eram ali. No 16, ele diz que o servo não é maior que o seu senhor. O Senhor, então, é enviado, o Senhor envia, que envia é o Pai, e o mesmo enviado, Filho. O Filho envia agora os seus discípulos. Na verdade, pessoal, era para eu ter trazido um envelope aqui, e eu acabei esquecendo que eu ia fazer uma dinâmica com vocês. Para dar para vocês, deixar para vocês no coração de vocês a importância da mensagem, né? Então, Jesus aqui está dizendo, olha, o servo não é maior que o seu senhor. O foco aqui está na mensagem. Então, Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, envia o Filho, que não é menor que o Pai. O Filho envia os seus discípulos. Então, ele coloca todos num patamar e foca a mensagem. Quando nós recebemos uma carta, isso não é muito comum hoje em dia, né, em razão da tecnologia. Mas, antigamente, os correios e telégrafos eram muito enfocados em razão disso, né? Então, nós postávamos correspondências e trocávamos essas correspondências. Ela não ia aberta. Obviamente, vocês já devem ter visto o envelope. Ela ia envelopada, né? Quando chegava ao signatário, o remetente mandava para o signatário a mensagem, nós abrimos o envelope, rasgávamos o envelope, tirávamos a carta e líamos. Essa era a mensagem que estava sendo transmitida. O envelope, eu amasso e jogo no lixo. Não tem serventia nenhuma o envelope. Não tem serventia nenhuma o mensageiro. O foco é a mensagem. Então, eu não sou nada. Eu sou pó e vou tornar ao pó para uma sentença monocrática de Deus no Éden. Mas o importante, o que deve ficar no coração de vocês é a mensagem, né? E é isso, a nossa vida tem que ter essa definição e esse propósito, né? De nada vale, é claro. Sonhem, estudem, né? Faça como a Ana Júlia, entre na faculdade, se forme, pelo menos uma, não importa qual e nem em que campo. Vá no campo que vocês gostarem de fazer, de trabalhar, mas estudem. Porém, não percam o foco. A vida de vocês não tem significância a não ser para levar a palavra do Senhor. E pensem bem, é interessantíssimo tudo isso que vocês fazem aqui, né? É ótimo ser servo, é ótimo estar em um ministério. Então, é legal eu estar na diaconia, eu servir a porta, eu receber bem as pessoas. É legal eu estar no Ministério do Louvor. É legal eu estar na intercessão. Todos esses são serviços que estão no entorno
da mensagem. Mas se vocês, aqui dentro da nossa igreja, ou em qualquer outra igreja, que vocês forem, eventualmente, para ministrar, se a presença do Senhor não estiver com vocês, nada vocês fizeram. Então, a mensagem dele, onde vocês forem, a presença de Jesus tem que ser sentida, porque se ela não for sentida, não tem razão de ser a palavra. Seja você quem for, bacharel, doutor, mestre, né? Qualquer coisa que você passar. Se aquilo que você estiver levando, as pessoas não sentirem a presença do Senhor, de nada valeu aquilo que nós fizemos. Bom, o próximo nosso aqui é o 17, versículo 17. E nós vamos ver aqui, então, agora, entrar no nosso foco, né? Saber e fazer, né? Coloquei exatamente isso aqui. Como é que foi essa questão do lava-pés, né? Jesus foca aqui. O que Wesley pensa e fala a respeito do lava-pés? Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Ao contrário, vivemos em sociedade e numa interdependência. Então, lavar os pés uns dos outros é cuidar que as nossas ações não venham trazer benefício apenas para nós mesmos, mas para todos. Se nós vivemos um ministério comunitário, as coisas que nós fazemos têm que gerar benefício para essa comunidade. Se aquilo que eu faço não gera benefício para a comunidade, eu não estou sendo servo como Jesus demonstrou ser. Então, as ações individuais minhas cristãs têm que trazer um benefício social. Wesley deixou lá, depois vocês pesquisem, né, algumas frases importantes, né? Então, o foco dele é reformar a nação. Então, primeiro a gente pensa onde a gente está vivendo. Óbvio que quando ele escreveu isso, ele estava na Inglaterra, mas hoje nós pensamos em termos de Brasil, né? Particularmente a igreja. Reformar a igreja e espalhar santidade bíblica por toda a face da terra. Então, Jesus diz assim, ó, se vocês sabem aquilo que eu disse, o que eu fiz e entenderam, vocês têm entendimento disso? Bem-aventurados são vocês se fizerem isso. Então, eu preciso entender direitinho. Como é que é? Tem pessoa que coloca na liturgia que eu preciso lavar os pés, né? Exatamente como Jesus fez. E tem outros que interpretam que a coisa não é bem assim. Isso é um pouco simbólico, né? Então, veja bem, Jesus, algum discípulo de Jesus, depois que aconteceu isso, né? Foi ele que escolheu os 12 pessoalmente, ele diz isso. Mas alguns dos discípulos dele, depois que Jesus fez isso, vocês leram em algum lugar, em alguma literatura ou na própria Bíblia, que os discípulos lavaram o pé de alguém, literalmente? Sentou alguém lá numa cadeira, tal, tirou a sandália dos pés dele, né? Ou continuou o costume judaico, né? Na verdade, dos servos, dos escravos, lavando os pés. No nosso 18 aqui, ele diz assim, ó, eu conheço aqueles que eu escolhi. Isso não se refere à salvação propriamente dito, né? Mas à escolha dos seus discípulos, dos 12 discípulos, incluindo aquele que o traiu, foi Judas. O fato de Judas levantar contra ele o calcanhar mostra a natureza traiçoeira e infiel da sua ação. Era isso que ele queria dizer. Vamos lá para o nosso 19, já caminhando aí para a nossa conclusão, né? Nós vemos aqui no 19 a ação de Jesus Cristo divina, a ação divina de Jesus Cristo, né? Em várias passagens bíblicas isso fica muito claro, muito patenteado. E nós vemos aqui a questão da presciência de Jesus. Ele está dizendo, olha, vai acontecer. E para que, quando aconteça, vocês acreditem e saibam, eu estou dizendo com antecedência para vocês. Então, ele está demonstrando aqui uma presciência. Eu já cheguei a falar isso aqui para vocês. Nós, quando olhamos para um cenário, eu vejo o presente. Então, eu olhando para vocês aqui agora, eu estou vendo o que está acontecendo aqui no dia 14 de novembro de 2021. É exatamente isso que eu estou vendo aqui na minha frente, né? Jovens, juvenis e casais aqui na minha frente. Jesus, quando olha para um cenário, ele vê o passado, ele vê o que está no presente e ele vê o futuro. Ele é onisciente, né? É uma das características de Deus. Então, quando ele diz, eu sou, né?
ele está enfocando algo que já foi predito há algum tempo atrás, né? Lembrem lá da sarça ardente? Então, Moisés questiona, ora, quando eu chegar para falar com o faraó, ele vai me questionar. Tá bom, você está vindo aqui, mensageiro, né? Você é mensageiro. De quem é a mensagem? Quem te enviou? Ó, o grande eu sou me enviou. Então, ele diz, eu sou. Então, aqui nós vemos a ação da Trindade, né? Aquela ação que foi feita lá no Éden. Quando ele diz, façamos o homem, né? O verbo no plural, está lá o Espírito Santo, está lá o Pai Criador e está lá Jesus presente. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá encerrar, então, a nossa reflexão a respeito desse trecho. Ela termina aqui no 20º, né? No versículo 20. E aqui ele diz assim, ó, todos são enviados, né? Aquele que eu enviar se refere primeiramente a todos os discípulos, enviados por Jesus especificamente. Depois vocês consultem lá, está um pouco à frente aí, né, no capítulo 20, o 21 e o 22. Esses versículos 21 e 22 é um ponto alto do Evangelho de João, né? Ele contém a grande comissão joanina. Nós costumamos ver Mateus, né? Lá no finzinho do Evangelho, falar da grande comissão, de enviar os seus discípulos, mas a gente se aprofundar um pouquinho, nós vamos ver aqui que João também, ele coloca a grande comissão de Jesus, de ir e fazer discípulo, né? Então, um ponto alto, nós devemos passar por ali. Em Mateus 10, 40, depois consultem lá, vamos ver que a nossa função aqui é de embaixadores. Nós somos embaixadores do reino do Senhor, né? Nós estamos aqui com uma missão específica, todos vocês são universitários, vocês sabem o que é uma embaixada, né? É um pedacinho do território estrangeiro dentro de um país. E ele está ali exatamente para defender os interesses daquele país de onde ele é signatário. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, o nosso reino, a nossa gestão é eterna. Nós estamos aqui com um único propósito, anunciar esse reino, né? Se você não faz isso, comece a pensar nisso, né? O nosso propósito é representar o reino de Deus, exatamente o que Jesus disse, né? É chegado o reino de Deus. Vai e faça discípulos, né? E João, aqui nesse trecho, ele está exatamente fazendo aquilo que Jesus determinou que fosse feito. Nós temos que levar uma mensagem, e é essa que Jesus foca que nós temos que fazer. Essa mensagem, primeiro, quando ele dá o id, né? O Pai me enviou a mim e eu envio a vocês. Ele estava diretamente falando aos discípulos, contudo, hoje ele fala a nós, né? E isso é para todas as épocas. E aí nós focamos, né? Para quem? Os que levam o evangelho de Cristo. Mas leva para quem? Para os outros, né? Aí ele fala a respeito de receber, né? O que é quem recebe? Receber, o mensageiro e a mensagem é verdadeiramente aceitar e crer no evangelho de Jesus Cristo. Aquele que aceita e crê, né? Normalmente, se vocês saírem aí fora, independentemente de religião, né? Com exceção de alguém que se diz ateu. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, você ama a Deus? Porque diz que tem que amar a Deus, né? Deus, a Deus e aos próximos. Você ama a Deus? Amo. Ninguém vai falar em sã consciência que não ama a Deus. Mas como é que você demonstra isso? Como é que você coloca em prática esse amor? Uma das maneiras de se colocar em prática o amor a Deus é obedecê-lo. Então, você demonstra isso através da sua obediência. Você conhece quais são os propósitos e princípios dele? Se você conhece qual é a mensagem e segue e obedece, você demonstra esse amor, né? Vocês ainda são jovens, são solteiros, né? Mas quando vocês casar, vocês vão saber disso, né? Então, você chegar para sua esposa, eu te amo, você me ama? Tá bom, então põe o lixo lá fora, né? Mostra que você está junto comigo aqui, que você participa comigo, né? Que não é só isso aí, não, né? Então... Está lá na palavra. Homens que veem a vida como muito largo. Está escrito lá no meu livro. Então, muito bem, pessoal. O comissionamento que nós vemos, tanto em Mateus como em João, ele é um comissionamento onde a Trindade, né, nós somos monoteístas, e tem algo aí que é inexplicável, pelo menos eu não li em lugar nenhum, não consegui entender até hoje, não sei se isso é para os homens, né?
mas a Trindade se revela na grande comissão também, né? Então, há um envolvimento. O Pai, Criador, envia Jesus, que é o Filho. Jesus envia os seus discípulos, né? E ele também equipa os seus discípulos. Nós vamos ver aqui que ele sopra sobre os discípulos, e quando ele sopra, ele fala assim, ó, recebe o Espírito Santo como um prenúncio do Pentecostes, né? Ele já estava comissionando os discípulos, lavou os pés dos discípulos, purificou com água de uma maneira simbólica, e está revestindo eles de poder e capacidade. Então, cada pessoa da Trindade tem uma função. A do Espírito Santo é de capacitar, nos capacitar para que a gente vá e dê frutos, né? Esse slide aqui fala exatamente a respeito disso. Depois, se quiserem dar uma recordada aí, é Atos 2, que fala do Pentecostes, da capacitação através do Espírito Santo. Mas Mateus já pronunciou isso quando diz, né? Eu estou revestindo vocês de poder, né? Eu estou dando poder para vocês que vocês curem doenças, para que vocês vá e anunciem o evangelho do Senhor. Aquilo que eu tenho, eu passo para vocês. E isso aí não é feito só através da pessoa do Filho, mas também do Pai e a do Espírito Santo. Muito bom, vamos agora para a aplicação, para nós encerrarmos, e eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente vai trocar uma ideia, então. Vamos lá. Se voltarmos um pouquinho aqui, nós vamos, no João 13:15, vamos ver aqui, então, de acordo com Wesley, a questão da liturgia correta, né? O que nós fazemos na igreja, se isso é o correto, se não é o correto. No capítulo 13:17, ele diz assim, ó, se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados se vocês praticarem. Se eu combinar esse versículo aí com o versículo 5, em que Jesus lava os pés dos discípulos, e também colocar o 12, depois vocês façam essa correlação, que ele diz, ó, vocês entendem o que eu fiz com vocês? Nós dissemos aqui que nós cremos, né, de acordo com o nosso credo, em 2 sacramentos. O batismo lá e o que nós fazemos mensalmente aqui, que é a ceia do Senhor. E eu coloquei como título aí anterior que ela não começa na mesa, mas começa no chão. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo, ressurreto, não são aqueles discípulos que participam do simbolismo eucarístico, ingerindo pão e vinho pela boca, mas aqueles que primeiro lavam os pés do seu próximo, saem da ceia dispostos a cuidar uns dos outros e colocar-se abaixo do outro, para nunca sentir-se melhor ou mais importante que ninguém. Então, na verdade, nós praticamos o lava-pés, de acordo com Wesley, não apenas quando nós estamos na Santa Ceia, mas todos os dias, através de todos os atos. Não é aquilo que eu sou na igreja no domingo, mas como é que é durante a semana? Segunda, terça, quarta, quinta-feira, como eu sou? Como eu estou agindo para com as outras pessoas, né? Como é que eu sou lá na faculdade? Como é que eu sou lá na minha escola? Como é que eu sou quando eu estou passeando no shopping center, né? Como é que eu sou quando eu estou dirigindo? Eu passo lá no sinal vermelho, eu vejo lá uma pessoa que tem uma vaga só de estacionamento, né? E o cara está se preparando para estacionar, eu corro e enfio o meu carro lá para ele não estacionar. Quem sou eu, né? Como é que eu estou fazendo o ID de Jesus? De qualquer forma, eu estou fazendo. Eu posso prestar um serviço ou um desserviço. Eu posso achar que estou levando a mensagem de Jesus e não estar fazendo isso. Então, no 14, ele fala aqui a questão literal, né? A cerimônia de lavar os pés. Nós podemos ser literais, como em alguns casos, não vejo problema nenhum nisso, né? Em, pontualmente, num culto, se fazer isso, ou num evento, se fazer isso. Nós somos líderes dos casados para sempre, e em uma das aulas que nós ministrávamos sobre perdão, nós lavamos os pés uns dos outros. Primeiro o marido lavou o pé da esposa, e depois a esposa inverteu e lavou o pé do marido. Quer dizer, é um ato simbólico daquilo que Jesus fez, né? Não fazer isso como uma liturgia. Ah, a gente vai fazer sempre, tal, mas pontualmente lembrar disso, não vejo problema nisso, não. Muito bom. Os 11 discípulos, né, como nós dissemos,
eles não chegaram a lavar os pés de ninguém, né? E isso ficou, então, simbolizando que é uma questão de pureza interior. Eles não lavaram o pé, mas eles auxiliaram e ajudaram pessoas a alcançar essa pureza interior e a realizar todos os tipos de serviço. Há uma lição que fica para nós aqui do Henry. Ele diz assim: o Senhor Jesus tem um povo no mundo, exclusivamente seu. Comprou e pagou caro por este povo e separou-os para si. Eles se rendem a ele como um povo peculiar. Aqueles a quem Cristo ama, ama-o ao máximo. Nada é capaz de separar o crente verdadeiro do amor de Cristo. Então, a lição que fica aí, que o nosso mestre deu, né, é uma liderança servidora. Servidora. Quanto mais você sobe dentro daquilo que você está fazendo, né? Eu sou líder de célula. O pastor me deu um ministério, né? Só eu sei tocar, eu sou o cara, né? Mais humilde eu tenho que ser. Quanto mais eu subo aqui, o que eu faço é para servir. Tudo que eu toco é exatamente para servir. O que eu passei para vocês, acabei de ler aqui, é exatamente essa tela, em que o Henry fala aí da questão do povo separado. A nova comunidade, a igreja se formando como um todo. Muito bom. E o Wesley? Vamos resumir aqui o que o Wesley fala aí a respeito de como é que eu lavo o pé das pessoas, né? No dia a dia, como fica isso aí? Então ele diz assim, olha, faça todo o bem que você puder, usando todos os meios que você puder, de todas as maneiras que você puder, para todas as pessoas que você puder, durante o maior tempo que você puder. E ele diz, olha, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, né? A Ana Júlia agora está ganhando uma fortuna que ela está trabalhando. Mas ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Guarde o máximo de dinheiro que você puder. Contribua da maior maneira que você puder, né? Essa é o que o Wesley está dizendo. Esse é o evangelho social, né? A razão de ser. E a razão de estar contribuindo para que o evangelho se estabeleça sobre a face da terra. Todas as pessoas tomem conhecimento disso. Tudo bem, pessoal? A única certeza que nós temos, que todo cristão deve ter, é o seguinte: Jesus nos separou em 3 grupos. Para um grupo, ele deu 5. Para outro grupo, ele deu 3. E para um outro grupo, ele deu 1. E esse senhor saiu para viajar e deixou os seus talentos e bens aqui para que essas pessoas administrassem. O Senhor voltará. E ele vai prestar contas com essas pessoas. Então, essa é a única certeza que fica, né? E aquilo que eu falei para vocês, qual é o foco importante nosso? No que nós devemos centrar? É exatamente nisso. Em fazer com que a mensagem do Senhor, o mensageiro não tem importância, mas a mensagem tem importância, que ela chegue a todas as criaturas. Haverá um julgamento final e ninguém vai chegar diante do trono branco do Senhor e falar, eu não sabia disso, né? Ninguém está isento disso. Amém? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa, agregar alguma coisa que foi colocado aqui nessa nossa reflexão desse pequeno trecho? Amém? Vamos orar então e encerrar a nossa aula? Deus querido Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, com o coração contrito e grato diante de Ti, ó Deus, eu entrego aos Seus pés, ó Pai, tudo que foi falado aqui. E rogo a Ti que Teu Santo Espírito possa ministrar no coração de cada um de nós, ó Deus, para que nós sejamos, ó Deus, aptos para poder fazer o Seu ID, para fazer a grande comissão, Senhor Deus, que é o ponto maior da Tua palavra e da Tua igreja, Senhor. Que nós possamos estar prontos quando precisar ser usado um instrumento Seu. Eu oro a Ti em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor sempre nos ouve. Amém e